para apresentar em audiência pública a prestação de contas do IPREV do exercício de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, José Carlos Torres, e em seu nome cumprimento todos os vereadores presentes. Cumprimento também os presentes nessa Casa Legislativa, equipe do IPREV, conselheiros do IPREV, servidores públicos do nosso município, secretários e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Enquanto diretora-presidente do IPREV, venho apresentar, como já falei antes, a prestação de contas de 2025, que está consolidada no relatório de governança corporativa e que detalha todas as ações realizadas durante o ano, bem como as atividades desenvolvidas pela gestão do IPREV. Vamos iniciar a apresentação abordando cada tema para facilitar a compreensão de todos. Começamos pela área de benefícios. Lembrando que esse é o principal objetivo do RPPS, assegurar aos servidores efetivos o benefício da aposentadoria ao completar os requisitos necessários, idade e tempo de contribuição. E também assegura aos seus dependentes a garantia da pensão por morte em caso do falecimento do servidor. Temos hoje no IPREV 297 beneficiários. Desses 297, 257 são aposentados e 40 pensionistas. Desses aposentados também, nós separamos, para vocês terem uma ideia, a aposentadoria por incapacidade, que totaliza 38 aposentados. E contamos com 494 contribuintes ativos. Em seguida, apresentamos um histórico ano a ano de todos os benefícios concedidos pelo IPREV. Chamamos a atenção para o ano de 2025, que foram 26 benefícios concedidos. A seguir, nós vamos para a arrecadação de receitas. Ponto importante, acredito que o mais importante do IPREV, pois sem essa entrada de recursos, certamente o IPREV não deixa de existir. Então, tivemos aqui, como demonstra o gráfico, durante todo o ano de 2025, arrecadação mês a mês, e pode observar que nas colunas, às vezes é uma variação de para mais, para menos. E o que significa essa variação? Muitas vezes, durante o mês, a gente recebe outras receitas que totalizam um valor maior e outros meses um valor menor. Porém, eu chamo a atenção da arrecadação mensal por parte do ente do governo Zé Luiz. Não posso deixar de fazer esse registro aqui, dessa contribuição patronal ao servidor, que mensalmente, durante esses 5 anos de gestão do IPREV, nunca deixou de ser feita, nunca houve atraso. Então, assim, temos certeza que esse cuidado da gestão do governo de Zé Luiz é para o servidor, é cuidado com o servidor, é cuidado com o nosso aposentado, que tem a garantia de receber seus benefícios em dia, inclusive cumprindo com o nosso calendário de pagamento, que é aprovado anualmente e que hoje, por acaso, está sendo liberado na conta de todos. Aqui nós tratamos também de acumular patrimônio. Importante ponto que a gente tem como meta lá no RPPS, diferente do município. O município geralmente precisa gastar o que arrecada. Inclusive, algumas pastas com percentual obrigatório, como é a educação. No nosso caso, a gente tem como objetivo principal, em relação a patrimônio, acumular. Juntar cada vez mais recursos lá no RPPS. Desses recursos que arrecadamos, nós temos o Comprev, que se trata daquele dinheiro que nós contribuímos anteriormente ao INSS
e que quando a gente se aposenta lá no IPREV, que o processo é homologado pelo Tribunal de Contas, a gente vai atrás do INSS para recuperar esse recurso. Então, fizemos apenas um comparativo aí, que em 2024 a gente conseguiu arrecadar quase 1,5 milhão, e agora em 2025 a gente passou de 2,5 milhões de arrecadação em relação ao Comprev. Importante ressaltar que poucos RPPS conseguem reaver esse dinheiro por vários motivos, né? A gente precisa ter CRT administrativo, a gente precisa ter a CND do município válida, a gente precisa estar enviando os processos de aposentadoria para o tribunal de forma correta, porque é assim que eles são homologados e é assim que a gente vai buscar esse recurso. O outro tipo de receita, que a gente também registra lá no IPREV, é a receita da rentabilidade dos recursos aplicados. Esse é um ponto muito importante, porque a gente tem que aplicar da forma correta, a gente segue resolução, a gente não aplica onde a gente quer, a gente aplica onde a legislação permite. Mas mesmo dentro dessa permissão da rentabilidade da resolução, a gente procura ter uma carteira cada vez mais responsável, diversificada, mas também sem correr riscos que não sejam necessários, né? Risco em aplicação sempre tem, mas a gente segue um cronograma de avaliação, de acompanhamento mensal, e isso é acompanhado tanto pelo Comitê de Investimento, que é muito ativo, como pelos conselhos, seja o deliberativo, seja o Conselho Fiscal. Por quê? Porque a gente tem que estar enquadrado com relação a essa rentabilidade. E em 2025, nós totalizamos quase 7,5 milhões só de rentabilidade. Isso significa que o dinheiro foi bem aplicado e esse retorno nos trouxe bater a meta, né, que é o nosso objetivo principal. Então, nossa meta em 2025, que era de 9,65%, nós conseguimos alcançar 15,41%, ou seja, 5,76 pontos percentuais acima da meta. Isso é gestão responsável. Essa carteira que nós também investimos, nós trouxemos aqui para demonstrar que a gente tem uma boa parte da carteira, a maior parte, na verdade, né, 88,61% do recurso está aplicado em renda fixa. Uma outra pequena parte em renda variável, estruturados, e também temos o nosso imóvel. Mais embaixo, a gente vê que o enquadramento da carteira está totalmente irregular. E também trouxemos a informação onde a gente está com esse recurso, onde a gente aplica, onde a gente deposita o dinheiro do IPREV, que é do servidor também, que é do aposentado. Esse dinheiro está aplicado na Caixa Econômica, no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil e no Bradesco. Tivemos há pouco tempo aí algumas informações nas redes sociais e notícias de alguns institutos que investiram em bancos que não eram muito confiáveis, né? E isso foi um desgaste muito grande, e por isso mesmo que a gente tem esse cuidado antes de aplicar qualquer recurso, onde a gente vai aplicar e se a instituição financeira realmente é confiável. E aí chegamos na parte das despesas do IPREV. Importante ressaltar que o IPREV só pode utilizar recurso para pagar duas coisas. A folha de beneficiários, né, dos aposentados pensionistas, e também a taxa de administração. Essa folha dos aposentados e pensionistas, no ano de 2025, ela totalizou um volume de R$ 9.367.990,26. Antigamente, o IPREV também pagava benefícios eventuais, seria auxílio-doença. Isso foi proibido a partir da emenda constitucional 103 de 2019. Então, a partir daí, o Instituto não pode mais pagar outro tipo de despesa que não seja
a folha dos beneficiários e a taxa de administração. A taxa de administração que nós tivemos em 2025, no ano inteiro foi 569 mil, mas mês a mês esse valor da taxa é 47.493, lógico, né, dividido por 12. O que acontece? Com esse dinheiro da taxa, a gente consegue gerenciar toda a estrutura do IPREV, com consultorias, com funcionários, com despesas de custeio, com equipamentos. Mas também, há pouco tempo, a gente registrou que conseguimos em 3 anos, entramos em 2021, 21, 22, 23, conseguimos juntar, né, dinheiro na taxa de administração, o que nos permitiu construir nossa sede própria em 2023. Agora, em 2025, com mais algum valor também acumulado, nós compramos um veículo novo, 0 quilômetro. Esse veículo tem sido muito importante nas nossas atividades. Registro aqui que essa semana nós fizemos um atendimento domiciliar de uma aposentada que hoje tem 95 anos. E como ela não pôde se deslocar até o IPREV para fazer a prova de vida, que esse ano nós estamos fazendo por mês de aniversário, fazemos de forma online também, mas a gente sabe que tem beneficiários que não têm acesso à internet, não têm habilidade para fazer essa prova de vida de forma online. Então, nós fomos até o domicílio dessa senhora e fizemos o atendimento em casa. Além disso, utilizamos também o veículo nas nossas capacitações, nas nossas viagens para congressos, cursos, e isso tem sido realmente muito importante e tem trazido os resultados positivos. Também falamos da nossa situação atuarial de hoje, do IPREV de 2025. Não adianta a gente dizer que é só flores, né? Também temos os espinhos na caminhada de gestão do IPREV, que é a situação atuarial. Porém, apesar da gente ter um volume patrimonial de recurso alto, diferentemente de tantos outros RTPS, mas a gente tem uma situação atuarial que, na verdade, é uma projeção futura de despesas em que deixa o Instituto com déficit. Mas esse déficit, a gente ressalta aqui, não é um déficit de hoje, é um déficit calculado para que, quando todas as pessoas ativas hoje fossem se aposentar. Isso é uma coisa que todos os RPPS têm, esse déficit atuarial, mas que ele é tratado no cálculo atuarial que é feito todo ano, né? É bom ressaltar aqui, esse cálculo atuarial, quando é feito, a gente manda esse plano de amortização para a Câmara. O ano passado, esse plano de amortização foi aprovado pelos senhores vereadores, né, que sancionou a Lei 1042, de 19 de agosto de 2025, e que alterou as alíquotas do custo suplementar. O que significa isso? Que, na verdade, a alíquota que é do servidor, 14%, ela permanece a mesma, não há alteração. Mas a alíquota patronal, que é doente, só a alíquota de 14,23, que é a parte patronal, ela não é suficiente para cobrir o déficit do IPREV. Então, por isso, é sempre aprovado um plano para que haja essa amortização desse déficit ao longo do ano, ao longo de 35 anos, na verdade. E essa alíquota que foi aprovada, do quadro geral, que são os outros servidores, ficou em 23,44, somando todo, e do magistério, 39,11. Essa alíquota diferenciada, inclusive, que nós adotamos em Olho d'Água, é uma coisa assim que nem todo mundo faz, tá? Por quê? Porque precisa estar muito organizado para conseguir fazer essa separação de alíquotas, né? Olho d'Água, como cumpre muita meta, como bate a meta, como consegue se organizar melhor, então o plano também traz essa possibilidade de alíquotas diferentes. Quero registrar aqui que quando a gente fala de alíquotas e de cálculo atuarial,
toda essa documentação ela é enviada pelo sistema CadPrev, que é um sistema alimentado pelo Ministério da Previdência Social. E é aprovado lá no Ministério. Então, assim, a gente fica tranquilo de saber que essas alíquotas estão aprovadas pela Câmara de Vereadores, mas passaram também pelo crivo do Ministério da Previdência Social. E lá eles é que aprovam, da aprovação final, de que o plano está todo regular. Chegamos na nossa evolução patrimonial. Ponto muito importante, que a gente chama a atenção de todos. Sempre gostamos de trazer um comparativo ano a ano, de como vem aumentando o nosso patrimônio. Recebemos em 2020 um patrimônio de 32 milhões e 300 e poucos mil, e hoje nós temos um patrimônio em 2025, em dezembro de 2025, de 55 milhões 554 mil reais. Significa que, apesar de todas as dificuldades que temos, a gente sabe, uma base de servidores contribuintes baixa, cada vez diminuindo mais gente se aposentando, né? A gente sabe dessa realidade, mas nem por isso o nosso patrimônio deixou de crescer. O nosso patrimônio deixou de atingir 74,75% de aumento. Ou seja, a gente está quase dobrando o nosso patrimônio em 5 anos. Né? Diga-se de passagem, quando recebemos o IPREV, quando começamos a nossa gestão, o IPREV já era desde 2009 IPREV. Então, a gente está falando de 5 anos de evolução. Lembrando que nesse ponto, a gente sabe que conta muito com a Câmara de Vereadores, né, quando aprova a lei do cálculo atuarial, quando chega alguma legislação necessária que precisa alterar do IPREV, então a gente faz aqui esse registro de agradecimento à Câmara de Vereadores, a recepção que vocês têm conosco, e sabendo que todo mundo tem que caminhar junto, porque muitos RTPS param, porque também a Câmara de Vereadores deixa de aprovar as legislações necessárias para que as coisas andem. E aí, nós também chegamos na nossa parte administrativa do IPREV. Deixo aqui um registro importante da participação dos conselhos, do Conselho Deliberativo, Núbia Queiroz, Evandro Machado, Juscelino, do Conselho Fiscal, Josefa Costa, a nossa Zefinha, né? Maria Aparecida e o professor José Rubens, que vai acabando de chegar. No Comitê de Investimento é a Núbia, eu como presidente do IPREV e a Elis como diretora administrativa. Gente, essa turma que tem participado desses conselhos e desse comitê tem se dedicado muito, e o resultado disso que nós chegamos foi a 100% de todos os membros certificados. A gente é obrigado a ter uma certificação para poder estar gestor do IPREV. Os conselheiros também precisam ter essa certificação aprovada pelo CVM, e todos os conselheiros estudaram, fizeram prova, e hoje nós temos 100% de todo o colegiado certificado. Isso é muito importante, porque traz para a gente possibilidades reais de melhorar nossa gestão, de profissionalizar a nossa equipe para aplicar melhor o nosso recurso, e com isso também nos traz aí essa possibilidade de renovação do CRP administrativo. Para que todos tenham ideia, de 73 RTPS do Estado de Alagoas, somente 7 hoje têm CRP administrativo. Significa que estamos 100% regular perante todos os órgãos de fiscalização. Esse CRP administrativo tem sido renovado automaticamente porque a gente cumpre
os 24 critérios exigidos pelo Ministério da Previdência, lá no extrato previdenciário que se encontra no CadPrev. É uma informação pública, qualquer pessoa pode entrar lá no CadPrev e procurar o município de Olho d'Água das Flores. E vai ver lá todos os critérios cumpridos. Então, assim, como é bom fazer parte de uma gestão dessa, né? Como é importante trazer essas informações, dar essa credibilidade aos servidores de que pode ficar tranquilo, de que o Instituto de Olho d'Água realmente é forte, é capaz de gerir esse recurso, que trabalha com o social também, porque é a vida do servidor que está lá, né, sendo administrada. Imagine o aposentado chegar no final do mês e não receber seu salário. Esperar que o prefeito tenha a boa vontade de mandar o recurso da folha de pagamento. Aqui em Olho d'Água, a gente não tem esse problema. Temos um calendário de pagamento e cumprimos ele tranquilamente. E, dizemos que 2025 foi o ano de ouro do IPREV. Por quê? Porque nós recebemos o certificado ouro do Ministério da Previdência com o nível 1 do Progestão. Fomos o primeiro município de Alagoas a conseguir essa certificação. Além de nós, apenas o governo do estado tem o Progestão, nível 4, mas é um outro porte. E dos municípios, de 72 municípios de Alagoas, apenas Olho d'Água das Flores, em outubro de 2025, conseguiu o Progestão nível 1. Agora, em janeiro, o Penedo Previdência também conseguiu o Progestão nível 1. Mas isso traz para a gente uma satisfação muito grande, porque hoje nós fomos referência quando tiramos o Progestão e outros já estão nos seguindo. Temos a satisfação de, nos eventos, nas capacitações, agora mesmo tivemos um no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e o exemplo citado lá e colocado no telão foi Olho d'Água das Flores, como exemplo de RTTS. Então a gente fica feliz com isso, sabe que está fazendo a coisa certa, com muita responsabilidade e trazendo cada vez mais informações importantes para que a gente siga numa gestão positiva. Também temos as nossas atividades institucionais, que é o envio tempestivo das obrigações, mês a mês, nós temos obrigações para enviar para o Ministério, bimestralmente, semestralmente, anualmente, então todas essas informações estão sendo enviadas tempestivamente. E o que a gente ganha com isso, um exemplo são as premiações. Né? Tivemos premiações pela terceira vez da ABTEM em relação a investimento. Tivemos também um Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária. E tivemos o primeiro lugar no Prêmio Excelência em Gestão Previdenciária de Alagoas. Fomos os premiados em primeiro lugar. Então, a gente deixa aqui um registro, né, de que fazemos tudo o que a gente pode para que a gente tenha uma gestão responsável, um fortalecimento de RTTS. A gente conversa muito também com os gestores dos outros municípios para que também se atualizem, né, busquem essa capacidade de tirar um CRT administrativo, que é muito importante, porque o CRT judicial, a Justiça já está derrubando, o STF já bateu o martelo que não vale mais. Então, assim, daqui a uns dias, os municípios vão deixar de receber repasse por conta do CRT administrativo. Então, o Olho d'Água fica muito tranquilo com isso e a gente só tem a agradecer a todos os nossos parceiros. Deixamos aqui os nossos canais de atendimento, ouvidoria, WhatsApp, chatbot. Estamos todos os dias, de 8 às 13, né, funcionando, lá na Rua São Francisco, 893. Temos também o nosso site, onde a gente pode tirar nossa contra-cheque online, em casa, mas também muitos usuários nos procuram e é atendido tranquilamente. Deixo o meu agradecimento e também
Já me coloco à disposição dos senhores para qualquer dúvida ou qualquer necessidade de esclarecimento. Eu abro a palavra aos vereadores, por ordem de inscrição. Vereador Evandro Machado, em seguida o vereador Diego de Maguila, vereador Célio do Piau, vereadora Carol, por último, vereadora Josélia Cavalcante. Tome nota aí, Josélia. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, representantes do IPREV, quero abraçar a todos em nome de Livônia, presidente, e a gente fica feliz, presidente, também de participar como conselheiro representando na Câmara, eu de Lagoa das Flores, no IPREV, pelo que foi exposto aí. E eu faço questão de, quando eu estou presente no evento, ou em qualquer canto, independente de ser Rio d'Água ou não, que tratam a respeito de previdência própria. Porque a gente acompanha de perto, e realmente o Rio d'Água é um exemplo. Não só para o estado de Alagoas, mas em nível nacional. O Rio d'Água é exemplo. E isso se dá ao trabalho que essa equipe faz, que não é uma equipe grande, de muitas pessoas, mas como, e não sendo diferente de todos os segmentos desse governo do prefeito Zé Luiz, são pessoas abnegadas, pessoas que têm compromisso com a gestão e, no caso do IPREV, principalmente com o servidor público. Porque é uma situação vexatória, difícil, quando o IPREV não tem condições de seguir sozinho. Como a presidente Livônia falou aí, quando chega a data de pagamento e não tem o dinheiro em caixa para pagar o servidor. Aí fica aguardando que o prefeito vá, veja de onde vai fazer essa alocação desse dinheiro para pagar a folha do servidor aposentado. E muitas vezes atrasa, e a gente que é servidor público também, a gente sabe que a melhor coisa do mundo é a gente ter a certeza que mensalmente a gente vai receber aquele dinheiro, e no caso do IPREV, melhor ainda, porque no início do ano a presidente divulga o calendário onde vai ser pago todos os salários, inclusive o 13º. Então a gente vê o compromisso dessas pessoas, e a gente acompanha de perto e sabe que não é fácil. E é um segmento, não deixa de ser um segmento do governo municipal, que o prefeito fica tranquilo. Que o prefeito fica tranquilo. E a gente acompanha de perto e ele procura não se envolver. A Livônia tem autonomia de gerir aquela entidade como ela acha que deve fazer para dar certo. E não é por falta de fiscalização, como ele esclareceu aí, qualquer ato do IPREV, inclusive os investimentos, são todos fiscalizados e bem fiscalizados. E o que está em jogo é o CPF dela e de outras pessoas também para responder pelo que for feito de errado. E a gente tem um exemplo claro aí, que está sendo divulgado há muito tempo, o município de Maceió, que pegou uma quantidade vultosa de dinheiro e investiu no Banco Master. E aí está o buraco aí, e se fica procurando o responsável, a gente não acha, e quem termina sendo prejudicado é o servidor público, que são as pessoas que devem
serem resguardadas, porque trabalharam o tempo todinho, estão lá descansando e contam com aquele dinheiro para alimentação, para o medicamento, para tudo, para toda a despesa familiar. Então, aqui, Rony, eu quero parabenizar você mais uma vez, toda a equipe do IPREV, e dizer que sempre conto comigo enquanto eu for conselheiro daquela casa, e conto com essa casa legislativa, que estamos aqui para ajudar você a seguir nessa trilha que não é fácil. Eu, presidente, satisfeito. Agradeço as palavras do vereador Evandro e faculto a palavra ao vereador Diego de Maguila. Bom dia a todos, senhor presidente. Mas parabenizar a equipe de Ivone e sua equipe pelo belíssimo trabalho pelo IPREV. Logo mais eu estava conversando com o vereador Evandro e falando, né, da importância do IPREV, bem como o belíssimo trabalho que você, Ivone, faz com o IPREV. Então, parabéns a você e toda a sua equipe. Somente isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Diego de Maguila e faculto a palavra à vereadora Carol Queiroz. Bom dia, senhor presidente, amigos vereadores, público presente. Só agradecer e parabenizar a Ivone e toda a sua equipe pelo trabalho que vem desenvolvendo com tanta transparência e dedicação. E por todas as conquistas que o IPREV vem adquirindo, né? Isso é um trabalho de união. Como o Evandro falou, é uma equipe pequena, mas que tem um grande peso. Né? E só que Deus abençoe cada um de vocês, da equipe, para que possa seguir com essa mesma determinação. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras à vereadora Carol Queiroz e faculto a palavra ao vereador Célio Pial. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dia de hoje. Senhor presidente, saudar os amigos legisladores, aos funcionários desta casa, a quem nos honra e nos faz companhia no dia de hoje, e desejo um bom dia. A gente sabe o tamanho das dificuldades vividas nos dia a dia, mas em se tratando de responsabilidade, aqui está o maior exemplo que se pode ver. A gente vê um governo comprometido, que eu acredito que até hoje não foi atrasado um dia sequer a data de depósito para o IPREV via executivo. Assim, eu parabenizo também ao prefeito José Luiz, a toda a sua equipe, a nossa presidenta, a minha esposa Ivone Salles, o parabenizo e o abraço, assim como cada funcionário do IPREV. Isso é um trabalho excelente, trabalho realmente de se tirar o chapéu. E usando uma pequena frase aqui do meu companheiro de legislatura, o meu querido Manuel Messias Rodrigues, em nem só uma vez, e saiu da boca dele, que ele assina um cheque sem branco para a gestão do prefeito José Luiz. E assim eu também o faço, Manuel Messias. Eu nunca vi tanta transparência em se tratando de governo que a gente está aí há mais de 5 anos. Então, mais uma vez, eu parabenizo o IPREV, nossa presidente Ivone Salles, a toda a sua equipe, as conquistas, os desafios que foram ultrapassados, os que ainda vêm, e que Deus os abençoe, e não tenho sombra de dúvida que vai ser daqui para melhor. Muito obrigado, presidente. Agradeço as palavras do vereador Célio Pial. Faculta a palavra ao vereador Manuel Messias. Primeiramente, quero dar um bom dia a todos que se fazem aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais e pela rádio. Eu pedi para
fazer uso da palavra aqui, não foi por outro motivo, e sim para dizer aquilo que todos nós sabemos, que nós temos um prefeito aqui em Olho d'Água que é inacreditável o saber daquele cidadão. De José. José soube muito bem como escolher as pessoas para fazer parte do governo dele. Pessoas honestas, pessoas que sabem atender as pessoas que lhe procuram para ser atendida, pessoas que fazem o seu trabalho com a maior dedicação. Nós temos não desmerecendo ninguém, mas temos uma secretária que é a Isabelle. Essa mulher é incrível, o atendimento dela para com, que é difícil, nós sabemos que é difícil trabalhar na saúde, não é fácil. E ela faz um trabalho muito bom, tem feito o que pôde para ajudar ao governo Zé Luiz, dizer que outras secretarias, todas elas acompanham o mesmo ritmo. Então, Zé Luiz está de parabéns por saber escolher seus secretários. Você, Divone, você é uma pessoa que... Eu conheço você, não é de agora. Eu posso até me ter o tempo que você tem aqui dentro do órgão público. Mas conheço seu trabalho de honestidade, de seriedade, que não participa de coisas que não seja ao lado do bem. Conheço muito bem a sua ídola. Não é à toa que Zé Luiz, hoje, está de parabéns pelo IPREV. Você acabou de dizer agora há pouco que o IPREV de Olho d'Água das Flores, você não acabou de dizer, você mostrou o que realmente está acontecendo. Dentro de 5 anos, quase dobra. De 30 e poucos milhões para 50 e tantos milhões dentro de 5 anos. O que é que quer dizer? Porque esse IPREV é bem antigo. Teve uma época que ele rendeu muito dinheiro no tempo de Dona Esté também. Não estou aqui falando de gestão de ninguém. Só estou dizendo que é incrível como é que a pessoa administra as coisas de uma forma dessa daí, que dá tudo certinho. Portanto, quase a metade do dinheiro está aumentando. Não tem porque está se preocupando no momento, eu acredito que não. Futuramente, é claro que tem que se tomar algumas medidas para melhorar. Então, não tenho dúvida, porque se faz como você acabou de dizer. Chegará um ponto que poderá superlotar de pessoas e não ter como agir. Então, eu acho que não é agora, mas futuramente deve-se ter uns pensamentos melhores para que o Instituto comece a dobrar. No caso, que ele quase dobra agora, mas de próximas vezes aí ele pode dobrar. E dizer que os funcionários da Prefeitura de Olho d'Água, que o prefeito José Luiz escolheu para botar em sua secretaria, estão todos de parabéns. E Zé Luiz ainda mais de parabéns, porque soube escolher as pessoas certas para colocar para atender nosso povo na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Agradeço as palavras do vereador Manuel Lucias. Faculta a palavra à vereadora Josélia Cavalcante. Quero registrar a presença da secretária de Saúde, Isabelle, secretário Lázaro, que está aqui presente, e todos. Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, aos quais eu quero saudar em nome do professor Rubinho, internautas que nos acompanham através das redes sociais da Câmara Municipal, ouvintes também da rádio Olho d'Água FM, a todos vocês, eu quero desejar o meu grande bom dia. Inicialmente, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Quero, neste momento aqui, falar, após
essa bela apresentação da presidente do IPREV, Ivone. Parabéns, Ivone. E o momento agora é sobre o IPREV. Me deixa feliz e tranquila ao acompanhar toda a explanação de como se vive o IPREV. Os 55 milhões, mais de 55 milhões que hoje tem no IPREV, nós sabemos que está bem planejado, em boas mãos, né? Um rendimento de quase 100% ao anterior, totalizando 74,75% de crescimento na qualidade de funcionária pública deste município. Teve gestão, a gestão que antecedeu a de Zé Luiz frustrou nós, funcionários, porque o prefeito, nem na época, deixava de repassar sua obrigação e, com isso, gerou um débito muito grande e prejuízo para o IPREV do nosso município, gerando preocupação com os aposentados, porque se o montante não estiver em boas mãos, falta recursos para se pagar o servidor que vai se aposentando. Me deixa feliz saber que mensalmente todos os servidores têm o seu pagamento em dia. Isso é muito importante. Destaco aqui o compromisso, a obrigação e o zelo do prefeito Zé Luiz, juntamente com você, Ivone, que estão à frente do IPREV, né, em gerir esse montante com compromisso e responsabilidade. Vimos o crescimento total, né, sede própria, que antes não tinha, transporte para atender às necessidades do IPREV, transporte próprio, que antes não tinha e hoje tem. Então, é louvável o crescimento. Sem contar que a certificação, né, de vocês, que o IPREV do Olho d'Água das Flores hoje é modelo, é espelho no estado de Alagoas, atingindo os critérios de 100%. Gente, isso é louvável. Parabéns, mais uma vez, a toda a equipe gestora, aos funcionários daquele IPREV, todos estão de parabéns, porque eu sei que não é só um, é uma corrente, é um grupo, ninguém sozinho consegue, e juntos com servidores compromissados se consegue ter o resultado que foi apresentado hoje. Que Deus ilumine cada um de vocês, que o IPREV continue assim conservador e modelo. E, no mais, eu fico feliz em ser legisladora e funcionária e saber da positividade do IPREV. Parabéns, isso quem ganha somos nós, né, servidores, e muito obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Josélia Cavalcante. Quero aqui também, Ivone, expressar a minha alegria em fiz parte daquela instituição como conselheiro, representando essa casa no mandato passado, e vejo aquela instituição, esse grupo que é feito por você, liderado por você, mas feito por uma equipe. Eu vejo um trio de ações: dedicação, transparência e muito cuidado com a aposentadoria de cada um olho-d'águense que faz parte daquele prédio. Você e os conselheiros que estavam lá, a sua equipe que trabalha, sempre teve a maior dedicação, maior empenho e a transparência que dá inveja a muitos municípios, porque quando você chega representando nossa cidade
em outros estados, e lá é citada como um município, dos municípios alagoanos, não, dos municípios do Brasil, um dos melhores institutos dos municípios do Brasil. Isso nos orgulha pelo trabalho que vocês vêm fazendo lá dentro. Então, faz parte dessa equipe de vocês, faz parte da escolha do prefeito Zé Luiz e da dedicação que ele tem também com o Instituto e com o povo de Olho d'Água das Flores. Zé Luiz, ele vem mostrando que tudo que ele falou lá atrás, antes de entrar, ele está conseguindo tirar tudo do papel e mostrar à sociedade outra realidade do nosso município. Então, parabéns a todos que fazem o IPREV e todos que fazem o Executivo. Peço que Vossa Excelência faça suas considerações finais. Quero agradecer a todos pelas palavras. Isso nos incentiva e nos motiva também a continuar nessa trajetória de sucesso lá no IPREV. Claro que a gente deixa claro que sozinho a gente não consegue nada. A gente tem uma equipe, apesar de pequena, mas cada uma lá se transforma em 100 para dar conta do recado. Nós temos conselhos, nós temos o comitê também colaborando com a gente, sendo parceiros, nós temos a Câmara de Vereadores e o mais importante, a gente tem um gestor no município que realmente tem responsabilidade. Isso se chama governo responsável, que é o governo de Zé Luiz. Tenho que agradecer essa oportunidade que ele me deu de me convidar para estar à frente do IPREV e não me arrependo. Estamos fazendo um trabalho muito bacana. A gente conta 100% com a administração, com o governo, com os secretários, cada um que eu procuro, colaboração, tudo que a gente precisa, o governo de Zé Luiz está à disposição do IPREV e como o vereador Evandro Machado falou, ele sabe, conhece bem, é conselheiro lá dentro do IPREV e ele sabe que Zé Luiz me dá 100% de autonomia para administrar aquele órgão. Então, realmente, é louvável, né? A atitude do prefeito, a responsabilidade e como ele conduz o nosso município e todos os órgãos. Agradeço a Deus por esse momento, por estar aqui e muito obrigada. Para finalizar essa audiência pública, quero agradecer a presença de todos e, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrado essa audiência pública de prestação de conta do IPREV de Olho d'Água das Flores. Já peço aos nobres colegas vereadores que, se possível, já damos continuidade. 5 minutinhos. Está todo mundo pronto? Vamos só tirar uma foto aqui com o pessoal do IPREV e retornaremos para a audiência pública da saúde.